Ninguém espera pelo silêncio de Deus. Ele chega como a ausência de uma resposta, como uma porta que não se abre, como um céu que permanece fechado, enquanto a alma grita. A multidão está reunida, os hinos são cantados, os altares estão erguidos, mas por dentro muitos já não sentem mais nada. Falam em nome de Deus, mas o coração está em ruínas. Pregam liberdade, mas vivem aprisionados. E o mais assustador é que entre os mais devotos, os mais fervorosos, os que mais buscaram, estão aqueles que, um dia, silenciosamente, se levantaram e saíram. Por que os escolhidos saem da igreja? Por que aqueles que mais amaram, que mais se entregaram, que mais choraram aos pés do altar, simplesmente desistem? O que acontece no coração daquele que viu milagres, sentiu a presença, e agora só sente vazio? Será que eles se perderam? Ou será que o deserto também faz parte do plano? Essa é uma história sobre o silêncio, mas também é uma história sobre redenção, porque há um segredo escondido nesse silêncio, e aqueles que suportarem verão algo que os outros nunca verão. Existe um momento em que tudo muda. Não é um grito, não é uma queda, é um sussurro, um silêncio que invade o espírito como um nevoeiro espesso. Aquele que já sentiu a glória, agora sente o peso da ausência, e ninguém vê. Na igreja, o rosto ainda sorri, a mão ainda se levanta, os lábios ainda dizem amém, mas por dentro há um campo de batalha em ruínas. Quantas vezes alguém entrou em um templo buscando socorro e saiu ainda mais ferido? Quantas vezes a resposta foi: tenha mais fé, ore mais, jejue mais, quando na verdade tudo o que aquela alma queria era ser ouvida? O escolhido não é aquele que nunca cai, é aquele que, mesmo ferido, continua tentando. Mas há uma hora em que até o mais forte quebra. E nessa quebra, muitos saem. Não porque rejeitam Deus, mas porque sentem que Ele os rejeitou primeiro. Você já sentiu isso? Já orou com tanta intensidade e recebeu apenas o eco da sua própria voz? Já clamou por um sinal, uma direção, um alívio? E tudo o que veio foi mais silêncio? Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez conheça alguém que vive. Esse vídeo é para você, porque nem todo silêncio é ausência, nem toda partida é rebeldia, e nem toda saída é o fim. Às vezes, os escolhidos saem, porque Deus os está chamando para um lugar onde a voz dele não será mais abafada por homens, rituais ou costumes. Às vezes, o silêncio é a prova de que algo está prestes a nascer, algo maior, algo eterno. Muita gente acha que quem sai da igreja está se desviando, que está abandonando a fé, rejeitando a presença de Deus. Mas essa é uma visão superficial. Muitas vezes, os escolhidos não saem porque querem o mundo. Eles saem porque o mundo entrou na igreja. Entraram interesses, entraram vaidades, entraram tradições humanas que abafam a presença do Espírito. E quando um escolhido começa a perceber isso, a inquietação começa. Ele não se sente mais parte. Os cultos parecem vazios. As palavras soam repetitivas. O ambiente, que antes trazia paz, agora gera incômodo. E ele tenta entender, se questiona: será que sou eu o problema? Mas a verdade é que o Espírito Santo está começando a separá-lo. O problema não é com Deus, é com o sistema. E quando o escolhido começa a discernir que Deus não se move mais ali como antes, que a unção virou performance, que a verdade deu lugar ao entretenimento, ele se cala. E esse silêncio dói, porque mesmo vendo tudo isso, ele é julgado, chamado de rebelde, frio, desviado. Mas poucos param para perguntar: por que alguém que orava, jejuava, buscava a santidade, simplesmente se afastou? Essa dor é silenciosa,
porque não há espaço para falar sobre isso dentro da própria igreja. Tudo precisa parecer perfeito. Questionar virou sinônimo de fraqueza espiritual. Mas e se esse silêncio for justamente o começo de um novo chamado? E se esse desconforto for a voz de Deus dizendo: eu não estou mais aqui como antes, eu te chamei para algo maior? Na Bíblia, os profetas muitas vezes foram rejeitados pelo povo, pelo próprio templo. Eles incomodavam, porque não aceitavam a mentira disfarçada de doutrina. O que muitos estão vivendo hoje não é desvio, é separação. E a dor de ser incompreendido faz parte do processo. Deus está permitindo o incômodo para despertar o escolhido. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento, é tratamento. Muitos confundem o silêncio do Eterno com abandono. Mas, espiritualmente falando, o silêncio é um dos métodos mais profundos de preparação que o Criador usa com aqueles que Ele quer usar com poder. Os escolhidos não são formados em altares, são moldados no secreto e, muitas vezes, no silêncio mais absoluto. É nesse tempo que Deus cala as vozes externas, as distrações, até mesmo os elogios humanos, porque Ele quer tratar o coração sem interferência. Quando você ora e não sente resposta, quando você jejua e não percebe mudança, quando até a Bíblia parece não falar mais como antes, não significa que Deus se afastou. Significa que Ele está te provando em silêncio, assim como um professor que silencia durante a prova. Deus também observa o comportamento do filho quando ele está quieto. É nesse período que Ele testa intenções, mostra idolatrias escondidas, revela quem você é quando não tem palco, nem aplauso, nem sensação. É nesse vale que Ele arranca o orgulho espiritual, quebra a vaidade de ser visto e limpa a alma da dependência emocional do ambiente religioso. O silêncio de Deus antecede um novo ciclo, sempre. Veja a história de Moisés, 40 anos no deserto, sem holofote, sem multidão, de pastor de ovelhas a libertador de um povo. E José, traído, esquecido, preso, anos sendo lapidado no silêncio, antes de governar uma nação. O silêncio não é castigo, é refinamento. Se você sente que Deus está em silêncio, pergunte a si mesmo: será que Ele está me preparando para algo que ainda não posso ver? Essa fase exige fé madura, não emocional, mas espiritual. Porque fé não é sentir. Fé é permanecer, mesmo quando tudo parece parado. O silêncio de Deus é seletivo. Ele só silencia com aqueles que Ele quer usar, com aqueles que Ele confia, com aqueles que Ele quer transformar, para depois transbordar. Você já percebeu como muitas vezes os escolhidos não são os mais populares? Não são os que têm cargos, nem os que ocupam o púlpito. São os que foram separados por Deus no escondido, enquanto muitos se preocupam em parecer espirituais. Deus está observando os que são fiéis no anonimato. Estamos vivendo uma geração onde as aparências enganam, mas Deus não se impressiona com títulos. Ele procura corações quebrantados. É por isso que, muitas vezes, os verdadeiros escolhidos são rejeitados. Eles não se encaixam nas estruturas religiosas. Não são bajuladores de líderes e não compactuam com o sistema corrompido da fé superficial. Mas é exatamente esses os que o mundo ignora, que Deus está levantando. Assim como Davi, que nem foi lembrado pelo pai quando Samuel foi ungir um rei. Assim como os discípulos, homens simples, pescadores, sem formação religiosa. O padrão de escolha de Deus é diferente. Ele escolhe quem tem disposição para obedecer, não quem sabe discursar bonito. Você pode estar sendo rejeitado pela igreja, mas está sendo separado por Deus,
Pode não ter espaço no púlpito, mas tem espaço no plano eterno. É isso que muitos não entendem. Deus não depende da estrutura religiosa para cumprir seu propósito. Ele pode levantar alguém dentro da prisão, como fez com José. Pode falar com alguém dentro de uma caverna, como fez com Elias. Pode restaurar alguém à beira do poço, como fez com a mulher samaritana. Você não precisa ser aceito por um sistema. Você precisa ser aprovado pelo céu. E essa aprovação vem no secreto, vem no quebrantamento, vem na obediência, sem holofotes. Então, se você se sente fora da estrutura, não lute para entrar. Pergunte-se: será que Deus me tirou de onde eu estava para me posicionar onde Ele quer que eu esteja? Deus está levantando uma geração que ama mais a verdade do que a fama, mais a santidade do que a aceitação, mais a presença dEle do que o palco da religião. E essa geração está sendo moldada agora, no silêncio, na renúncia e na fidelidade. Muitos confundem o silêncio de Deus com rejeição, mas quem já foi chamado de verdade sabe. O deserto é um lugar de propósito. O próprio Espírito levou Jesus ao deserto. Não foi o diabo, não foi o acaso, foi o Espírito Santo. E se ele levou o próprio Filho, por que não levaria você? Há pessoas que hoje se sentem perdidas, confusas, distantes da igreja, mas não é distância de Deus. É separação para ouvir apenas a voz dele. No deserto, Deus cala tudo ao redor, para que você ouça apenas o que vem do céu. Talvez você esteja aí, sem pastor, sem ministério, sem direção, mas com sede, com fome, com lágrimas. Isso é sinal de que o Espírito ainda te chama. O deserto não é fim de linha, é ponto de reinício. É onde ele trata o orgulho, mata a vaidade, silencia a carne. Muitos que hoje estão dentro das igrejas estão longe do Espírito, e muitos que estão do lado de fora estão sendo atraídos de volta, de forma silenciosa, por ele. A diferença está em quem ouve o chamado. Você se sente esquecido? Ignorado? À margem? Então entenda, isso pode não ser uma punição, mas uma preparação. Os escolhidos atravessam desertos porque são moldados no segredo. Deus não revela suas promessas no palco. Ele revela na solidão do deserto. E se hoje o cenário parece seco, talvez o Espírito esteja preparando o terreno para um renovo. Não fuja do deserto. Há vozes demais nos templos, mas é no deserto que a voz dele se torna clara. Quando o homem te exclui, Deus te acolhe. Quando as portas se fecham, o céu abre uma janela. Muitas vezes, a dor da rejeição é algo profundo. É difícil ver aqueles que conhecemos e amamos, aqueles com quem caminhamos, nos afastando. Nos momentos de silêncio, de abandono, a tentação é pensar que Deus nos abandonou também. Mas, na verdade, é nesses momentos que Ele mais se aproxima. Quando as vozes humanas se calam, o eco da sua presença ressoa mais forte. Não é uma rejeição, mas uma preparação. Deus nos chama ao seu íntimo, ao secreto, onde Ele restaura o que os homens não podem restaurar. Você não está sozinho. Quando as redes se quebram, Ele nos ensina a nos apoiar nele. Quando as pessoas falham, Ele nos ergue. Lembre-se, os escolhidos sempre têm um preço a pagar. Sempre há um momento de perda para alcançar a verdadeira restauração. Mas essa restauração não vem do mundo, ela vem do céu. Se você está nesse lugar de desolação, não se desespere. Sua jornada está apenas começando. Deus está moldando algo maior do que você pode imaginar. Ele está criando um alicerce forte, onde nada e ninguém poderá abalá-lo. O silêncio de Deus nunca significa sua ausência. Pelo contrário, é quando Ele nos prepara para algo maior. No secreto, Ele nos molda, nos restaura,
nos refaz. Às vezes, o silêncio de Deus é a chave para uma grande virada. Nos momentos de exílio, de dor, de afastamento, pode parecer que estamos perdidos. Mas é nesse exílio que Deus nos prepara para a nossa verdadeira missão. É no deserto que Ele forma os líderes. Olhe para a Bíblia. Muitos dos grandes homens e mulheres de Deus passaram por longos períodos de silêncio, longe da multidão, longe da aprovação dos homens. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. Paulo, após sua conversão, passou anos no silêncio antes de se tornar um dos maiores pregadores da história. Esses momentos de aparente abandono não são punição, mas preparação. Deus sabe que precisamos ser moldados, quebrados, restaurados antes de sermos enviados. Sem o deserto, não há liderança. Sem o exílio, não há crescimento espiritual. O silêncio de Deus é uma oportunidade de crescimento profundo. Quando Ele não fala, Ele está trabalhando em nós. Quando Ele nos afasta, Ele está nos purificando. E quando chega o momento, Ele nos coloca na frente, nos dá a voz que precisamos e nos usa de uma forma que jamais imaginaríamos. Então, não se desespere se você se sente excluído, esquecido, distante. Você está sendo preparado. O exílio é um lugar de transformação. E Deus não tarda. Ele age na hora certa. Você está sendo moldado para algo grandioso. Às vezes, a maior prova de sua fidelidade é quando Ele nos permite passar pelo deserto, pois é no deserto que encontramos o poder para conquistar a terra prometida. Agora, olhe para a sua vida e pergunte-se: você está disposto a passar pelo processo de preparação? Está pronto para ser moldado pela mão de Deus, mesmo quando Ele parece estar em silêncio? A verdade é que, em momentos de abandono, é quando mais nos aproximamos de Deus. Em momentos de silêncio, Ele está nos preparando para a nossa maior transformação espiritual. E o que vem depois desse silêncio é algo que vai além da nossa compreensão. Os escolhidos não são aqueles que nunca enfrentam dificuldades, mas aqueles que, mesmo no silêncio, permanecem fiéis. Eles sabem que a grande mudança está por vir, que Deus está agindo, mesmo quando não vemos ou sentimos. A transformação espiritual é um processo, e é neste processo que encontramos a verdadeira redenção. Lembre-se, o silêncio de Deus não significa ausência, mas ação em um nível mais profundo. É quando Ele prepara o nosso coração para a grande missão. É quando Ele nos purifica, nos molda e nos fortalece. E quando chega o momento, Ele nos envia com poder e propósito renovados. Portanto, se você está enfrentando o silêncio, se você se sente excluído, não tema. Deus está te preparando para algo grandioso. Você está prestes a atravessar a grande virada. Este é o momento de confiar nele, de permanecer firme e de acreditar que a transformação está em curso. E por fim, o que acontece com os escolhidos? Eles são aqueles que, apesar de tudo, permanecem fiéis. São aqueles que, mesmo no silêncio de Deus, mantêm sua fé firme, sabendo que Ele está trabalhando por trás das cortinas. E qual é a recompensa? É a vitória que vem após a luta, a coroação após a prova. Deus nunca abandona os seus. Aqueles que passam pela fornalha da aflição são purificados, transformados e enviados como líderes. Você que está ouvindo se sente no meio do deserto. Saiba que essa luta tem um propósito maior. Deus está te moldando. Ele está preparando você para um chamado mais alto, um propósito maior. Você será mais forte, mais maduro, mais preparado para a obra que Ele tem para você. Portanto, se você sente que está sendo testado, não desista. A vitória é para os que perseveram.
Os escolhidos não são aqueles que fogem dos desafios, mas aqueles que, no meio deles, confiam no Deus que os chama e os fortalece. Agora, se você sente que este vídeo tocou seu coração, se você deseja ser parte dessa transformação, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Qual foi a maior lição que você aprendeu? O que você sente que Deus está fazendo em sua vida nesse momento? Compartilhe com a gente. Juntos, vamos crescer e ser restaurados pela mão de Deus. Se você sente que este vídeo tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao fazer isso, você não só compartilha essa mensagem com mais pessoas, mas também atrai mais bênçãos e luz para a sua vida. Que a energia positiva deste vídeo floresça na sua vida e que você experimente uma transformação espiritual profunda. Que Deus abençoe você abundantemente.